você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, especialmente o versículo de número 17 deste capítulo, quando Paulo fala sobre o destino e mesmo o efeito, as consequências das suas aflições. E, portanto, das aflições que nós vivemos. Vivemos dias difíceis no mundo inteiro. Dias que muitas vezes são pontuados por luto, por tristeza, dias de tribulação, de angústia, de aflição, por que não dizer dias de preocupação, mas dias em que a minha e a tua fé é colocada à prova. Não é sem motivo, meu amado irmão, minha amada irmã, que os maiores milagres aconteceram seguindo as maiores dificuldades. É o povo de Israel liberto, sai do Egito, e na saída do Egito vem um momento aflitivo, a perseguição de Faraó com 600 carros de guerra contra Israel, e Israel se vê aflito, acuado, sem saída. E é justamente nesse momento que o Senhor faz um milagre extraordinário e abre o Mar Vermelho, e o povo não somente escapa, mas Deus lhe dá a vitória contra os seus perseguidores, contra aquilo que era o motivo da sua aflição, da sua angústia. Estavam os discípulos lutando contra a tempestade, sendo varridos pelos ventos e pelas ondas daquela tempestade. E no meio de tudo isto, vem o Senhor ao encontro deles, caminhando sobre as águas, com um milagre extraordinário, de modo que estes momentos aflitivos são momentos que abrem uma oportunidade de se manifestar o sobrenatural. Havia Pedro, bem como os seus sócios, trabalhado a noite inteira e nada puderam obter. E depois de uma noite de trabalho sem resultados, obviamente vivendo uma decepção, já se preparando para outro dia de duro trabalho, é justamente nesse momento que Jesus chega a eles e efetua um milagre maravilhoso. Às vezes são nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duros, nos momentos de maior angústia, e como eu usei a palavra, de maior aflição, é que o milagre vem ao nosso encontro. Então, eu quero te animar, você que me ouve e você que me escuta, que se prepare para receber o milagre de Deus. E assim, Paulo falando de não se desanimar, dizendo até mesmo que o seu homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova. Então, se há um abatimento externo, que haja uma renovação interna. Eu não sei como está a tua vida, Deus o sabe, mas eu quero dizer isso: se você está externamente abatido,
que há todo um desgaste externo, há uma renovação interna. Deus está te renovando. E então o versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Aleluia! Não apenas um peso eterno de glória, mas um peso eterno de glória acima de toda e qualquer comparação. Há algo extraordinário, há algo sobrenatural para a tua vida e para a minha vida, mas isso só através de Jesus. Só por meio dele é que podemos. Deixe-me exemplificar isto. Vivemos pressões, provações, privações. Vivemos tribulações. Mas o homem de fé, a pessoa de fé, não apenas vive ou passa por uma tribulação, mas a tribulação para a pessoa de fé é algo produtivo. É não apenas produtivo, mas produtivo para boas coisas. E não apenas boas coisas, mas coisas acima de toda comparação. Excelentes, um peso de glória sobre minha vida, sobre tua vida. Como eu disse, vivemos dias que são uma verdadeira pressão. Quantas pessoas estão pressionadas por diversos motivos, por lutas, por abatimentos, por medos. Sabe, quando houve a Revolução Industrial, um dos elementos que abriu o caminho para a Revolução Industrial foi a famosa máquina a vapor. Alguém percebeu que o vapor produzia uma pressão. E quando essa pessoa tomou este princípio, o princípio da pressão, fez com que a pressão não fosse apenas algo destrutivo, algo até mesmo explosivo, algo que esmagasse ou explodisse, mas tornou a pressão produtiva. Como? Fazendo com que a pressão se tornasse o agente executor de um trabalho. Sabe, a definição de pressão, não querendo dar uma aula de física, não é esta a minha intenção, é o quê? Força sobre uma área. Então, quando você tem a força sobre uma área, você tem pressão. Mas quando você toma esta mesma pressão e você trabalha em outra área, em outra distância, você faz com que a força que existe nesta pressão se manifeste. Nós temos uma área em nossa vida e a vida nos pressiona. Ou você deixará essa pressão apenas te pressionar, ou você conduzirá pela fé esta pressão e fará com que esta pressão trabalhe para você.
É isso que eu quero dizer. Não nos falta pressões. Pressão de trabalho, pressão de falta de trabalho, procurando trabalho. Pressão familiar, pressão de preocupação, pressão de enfermidades, pressão de perigos. Quantas pressões existem? Mas Deus é o agente que transforma esta pressão num trabalho produtivo para a minha vida e para a tua vida. É uma palavra muito simples. Eu não tenho dúvida que vivemos dias que nos pressionam. Eu não tenho dúvidas que há vidas que estão sofrendo uma pressão enorme. Logo, logo nós estaremos aqui orando pelas orações que vierem através do chat. Você que nos escuta, que está participando da live, agora comece a mandar seus pedidos de oração, porque tão certo como vive o Senhor, Ele é aquele que pode transformar a realidade das nossas vidas numa nova realidade. Não apenas uma pressão, mas fazer com que essa pressão seja transformada num trabalho a nosso favor, de modo que a nossa tribulação se torna o quê? Produtiva. E produz para nós algo. Produz para nós um peso de glória muito excelente. Há pessoas com dívidas. Dívidas são coisas que afligem extremamente uma vida. Quão horrível é ser cobrado, quão horrível é não ter para pagar. A Bíblia diz que aquele que deve é escravo. É escravo. O devedor é escravo para aquele a quem ele deve. Ora, nós precisamos de uma bênção que transforme dívidas. Mas as dívidas serão transformadas por meio de um trabalho. E serão transformadas em quê? Em algo maravilhoso que eu chamarei dividendos. Aquele que antes andava endividado, a Bíblia diz: tu não pedirás emprestado a ninguém, mas darás. Darás. Emprestarás a outros, mas não pedirás emprestado. A própria palavra nos diz que não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Isso sim, devemos sempre estar em dívida, ou, melhor dizendo, procurando amar mais. Amar mais os irmãos, amar mais a família, amar mais os amigos, amar mais ao cônjuge, amar mais ao semelhante, amar mais ao pecador, amar mais a Deus, tendo dívida de amor. Devemos o amor, por quê? Porque fomos ganhos por amor. Eu quero dizer uma coisa a você que me escuta. Você pode não saber, mas você já está em dívida, e dívida de amor. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode não saber, mas você já está em dívida. E dívida de amor.
Porque Ele te amou e te amou tanto, que deu a sua vida no seu lugar. E quando alguém dá a vida dele no meu lugar, eu tenho uma dívida eterna de amor pelo que essa pessoa fez por mim. Por quê? Porque essa pessoa morreu em meu lugar. Eu tenho um amigo, apóstolo Basílio Patinho. Este colombiano, que hoje é radicado nos Estados Unidos, estava pregando nos Estados Unidos e ele fez um trabalho maravilhoso em sua cidade, na Colômbia. E por causa disso, muitas pessoas ligadas ao narcotráfico vieram a abandonar suas práticas, se convertendo ao Senhor Jesus. Portanto, o narcotráfico havia decidido matá-lo. Também muitas pessoas de outros segmentos religiosos, de outra religião, se converteram. E os líderes também não estavam nada satisfeitos com ele. Viajando ele nos Estados Unidos para fazer uma série de mensagens, um amigo dele toma o seu carro para fazer algum acerto ou revisão, eu não sei ao certo, mas saindo e estando no carro e fisicamente parecido com o seu amigo, foi ele confundido. E então os que o esperavam de emboscada atiraram contra o carro e, infelizmente, o seu amigo veio a falecer. Sua família depois, a família de Patinho, foi conduzida aos Estados Unidos porque ele recebeu asilo naquela nação. Mas ele disse para mim: meu amigo deu a vida dele em meu lugar. E eu tenho uma dívida para sempre com esse meu amigo, porque por causa dele eu estou vivo. Eu tenho uma dívida não apenas com ele, eu tenho uma dívida para com a família dele. Eu nunca poderei pagar essa dívida. É por isso que nós não devemos dever nada exceto o amor, porque existem dívidas como a dívida do amor, de alguém que morreu por você, que é impossível pagar, mas que você tem uma dívida eterna com Ele. Jesus morreu em teu lugar. E eu quero que você entenda que cada momento que você vive, você deve viver e viver plenamente. Por quê? Porque Jesus quer que valha a pena. No filme de Hollywood sobre o resgate do soldado Brian, quando o último sobrevivente junto àquele soldado, o comandante lhe diz: viva! Viva o máximo possível, viva por cada um de nós, que morremos para que você vivesse, para que você voltasse à sua casa, para que você voltasse aos seus. E então Jesus está segurando a sua mão nesta noite e está dizendo a você: viva! Porque eu morri naquela cruz por você. Viva uma vida santa, viva uma vida íntegra, viva uma vida de paz, viva uma vida de bênção. Viva! Viva plenamente! É por isso que nós vamos orar e vamos orar por você. E talvez você diga: eu estou tão angustiado, eu estou a ponto de dar cabo da minha vida. Não faça isso. Quando aquele centurião na história bíblica, vendo que todas as celas eram abertas e ele como carcereiro, imagino que fosse um centurião, desculpe afirmar assim. Aquele homem, o carcereiro, tomou a espada como um soldado romano faria e iria morrer sobre sua própria espada. E Paulo disse: não te faças mal. Eu digo mesmo a você, não
te faças mal. E a segunda coisa que Paulo disse foi: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. É o mesmo que eu digo a você. Não te faças dano. Talvez alguém esteja nos ouvindo essa noite e esteja querendo fazer dano à sua vida ou tirar a sua vida por desespero. Não te faças dano, não te faças mal, mas creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Deixe-me orar por você. Senhor, salva esta vida, a todos nós que devemos ao Senhor nossa própria vida e agora queremos pagar, queremos entregar, não podemos viver a nossa vida desvinculada da Tua, porque o Senhor morreu por nós, porque o Senhor morreu em nosso lugar. Então agora nós entregamos a nossa vida plenamente ao Senhor Jesus Cristo, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Ainda, eu quero estender a oração a todos que nos escutam. A oração de transformar a sua realidade, de transformar toda a pressão. Você que conhece a Cristo e que tem vivido uma pressão, faça com que essa pressão trabalhe, execute trabalho. Crie a sua máquina a vapor. Crie a sua máquina a vapor. Venha trazer uma revolução engenhosa, industrial, produtiva em sua vida. Tudo isso pelo mecanismo da fé. Hoje é dia de milagres, hoje é dia de sinais, hoje é dia de prodígios, hoje é o teu dia. É o teu dia para começar a mudar. Tome toda a pressão e faça uma revolução. Aquilo que antes demorava e que era muito custoso e demandava uma força enorme, um esforço tremendo, daqui a pouco, na Revolução Industrial, era feito. Porque a pressão, aquela pressão, já não era apenas pressão, era produção. A tribulação, agora, é produtiva. Todo o seu desafio, eu não sei qual ele é, ou quais são, mas há um Deus que pode vir ao teu encontro, e Ele está vindo, e Ele está com você agora. Ele está conosco aqui, Ele está contigo aí. Há um Deus, Jesus Cristo, que vem ao teu encontro quando você trabalhou a noite inteira e nada conseguiu, mas é justamente nesta hora que tudo vai mudar. Há um Deus que vem ao seu encontro no meio do deserto e que não há nada para comer, mas amanhã virá maná dos céus. A rocha dará água e você será sustentado, não te faltará provisão. Há um Deus que no meio da tempestade, no desespero, lutando contra forças tão superiores a nós como as forças da natureza, desafiando toda a lei da natureza, andando sobre as águas, vem ao teu encontro.
tudo irá mudar. Por quê? Porque Ele vem a você. Ponha tua fé agora no Senhor. Nós vamos orar por você e vamos, a partir disto, começar a orar por todas as mensagens que estão e pedidos de oração no chat da igreja. Mande, se você ainda não mandou, não deixe de colocar seu pedido de oração, porque nós temos a maior satisfação de orar por você. E Deus está comprometido com você. Senhor nosso Deus, nós queremos orar pela mudança radical. Nós queremos te pedir que haja uma mudança radical, ó Pai, na vida de cada um de nós. Quando Jesus pode chegar na noite mais escura ou na tempestade mais feroz, mas tudo Ele pode transformar. Faz que essa tribulação seja produtiva em nossas vidas. Pelo Teu poder, pela Tua graça e Tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.